Ô, professor, o senhor tá aí? Tô aqui. Fala. Professor, me tira uma dúvida. Eu não entendi direito. A prova já vai ser na segunda-feira agora, então. Já, segunda agora. A prova oral. Porque nós Beleza, estamos no dia, na outra semana já é a prova escrita. beleza, tranquilo. Valeu.
Rapaz, quem ligar o microfone agora, eu vou tirar um ponto já da prova oral. Só vai se for assim. Se for para ligar para perguntar alguma coisa, vai. Agora, se não for para estar ligando, tá atrapalhando.
Ed, Andrei, para de ligar teu microfone.
Voltando. Vamos lá, gente. Acho que já deu tempo de, se não responder tudo, pelo menos responder mais da metade. Bora responder as questões. Tem alguém ainda aí? Deu para responder tudo, Josiane? Que coisa boa. Bora lá, ver quantas acertaram, ver quantas erraram. Bora lá para o material. Vamos lá. 10º item. Vamos analisar se é verdadeiro ou falso. O que é que vocês marcaram? Primeiro, são questões relacionadas tanto ao inquérito policial como à ação penal. De lá, a autoridade policial tem o dever jurídico de atender à requisição do Ministério Público pela instauração de inquérito policial, podendo, entretanto, se recusar a fazê-lo na hipótese em que a requisição não contenha nenhum dado ou elemento que permita a abertura das investigações. Verdadeiro ou falso? Quem marcou verdadeiro ou falso? O enunciado trata do início do inquérito policial. Nós aprendemos, quando a ação for pública e incondicionada do delegado, ele pode instaurar o inquérito de ofício. Ele tomou conhecimento, ele teve a notícia crimes, ele pode, de ofício, instaurar o inquérito policial. O inquérito também pode ser instaurado em razão de requisição do Ministério Público ou do juiz. Nós aprendemos que requisição é uma ordem. Se é uma ordem é para ser cumprida. Se uma ordem é para ser cumprida, só existe uma forma de uma ordem não ser cumprida, quando ela for manifestamente ilegal. Então, o enunciado, ele fala que o delegado, ele pode se recusar se o promotor não botar nada sobre nenhum dado ou elemento da investigação. Ele pode se recusar. Vocês, a maioria aqui, responderam que falso. Verdade, gente. Se a questão falasse que a ordem manifestamente legal, aí ele pode se recusar. Mas aqui, mesmo que ele não tenha nenhum, ele instaura o inquérito policial e aí ele encerra e remete dizendo que não encontrou nenhum dado, nenhum elemento. O que ele não pode é se recusar a instaurar o inquérito policial, só se a ordem for manifestamente ilegal. A outra forma é requerimento do ofendido, né? Ele pode também instaurar inquérito por requerimento do ofendido e também pelo auto de prisão em flagrante. O APF, o auto de prisão em flagrante, também é uma peça que inicia o inquérito policial. Eu posso perguntar para vocês na prova oral, você me dá uma possibilidade do delegado instaurar o inquérito de ação pública incondicionada. Mostrei 4 para vocês aí. Vamos para o segundo item, 11º, na verdade. A conclusão do inquérito policial é precedida de relatório final, no qual é descrito todo o procedimento adotado no curso da investigação para esclarecer a autoria e a materialidade. A ausência desse relatório e de indiciamento formal do investigado não resulta em prejuízo para a persecução penal, não podendo o juiz ou órgão do Ministério Público determinar o retorno da investigação à autoridade para concretizá-lo, já que constitui mera irregularidade funcional a ser apurada na esfera disciplinar. Verdadeiro ou falso? Se o delegado deixar de fazer o relatório, o juiz tem que mandar retornar para fazer. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? O promotor vai deixar de oferecer a denúncia porque não tem relatório. Em outras palavras, o relatório é dispensável ou indispensável? Todo mundo aqui está mandando certo. Você tem certeza disso? Vamos lá, gente. Vamos ler de novo. A Ivanildo disse que é dispensável. Se o relatório é dispensável, a assertiva está verdadeira ou está falso? A ausência do relatório, indiciamento, não resulta em prejuízo para a ação penal, não podendo o juiz ou promotor determinar o retorno da investigação para concretizá-los, já que constitui mera irregularidade funcional a ser apurada na esfera disciplinar. A questão 10ª, João, você não estava acompanhando, a 10ª está verdadeira.
Tá, não, tá falsa. A 10ª é falsa, é a anterior. E a 11? Nós estamos tratando da 11. A 11, gente, pelo amor de Deus, tá, é falsa também. Se o inquérito é dispensável, ainda mais o relatório. O relatório também é dispensável. Se o delegado não deu tempo, era 10 dias para encerrar o inquérito, e ele remeteu sem relatório, o promotor não vai devolver o inquérito para a delegacia para fazer relatório, não, nem o juiz. Tendo autoria e materialidade, ele vai oferecer a denúncia. Que ele pode mandar para a corregedoria da Polícia Civil para abrir procedimento administrativo disciplinar contra o delegado que não está fazendo os relatórios. Mas não impede do delegado, do promotor oferecer denúncia e nem do juiz receber a denúncia, não. Para receber a denúncia, basta a autoria e materialidade. Se o inquérito é dispensável, o relatório muito menos. Sim, minha dúvida era apenas se o juiz ou o promotor poderiam determinar que o delegado procedesse ao relatório final e ao indiciamento, mas vi que eles não podem fazer isso, portanto, a alternativa totalmente... Mas vi que eles não podem... Totalmente correta. A alternativa está errada, Ramila. A alternativa está errada. Não tem, não. Não podendo o juiz ou algum chefe determinar o retorno, não. Calma aí, deixa eu ler direito aqui. A ausência desse relatório de indiciamento formal não resulta prejuízo, verdade. Não podendo o juiz ou órgão do Ministério Público determinar o retorno da investigação ao delegado, já que constitui verdade. O 11º está corretíssimo. Desculpa aí o engano. Está totalmente correto, viu? Está correto. Eu não tinha visto, não. Está lá, ó. Não pode. A ausência não resulta aqui, ó. Não resulta em prejuízo para o processo. Então, a falta do relatório não resulta em prejuízo para o processo. Está correta. Essa assertiva está correta. Está totalmente correta. O que pode, se o delegado está direto, mandando inquérito para a justiça sem fazer o relatório, o promotor, que tem o controle externo, pode mandar para a corregedoria da Polícia Civil, assim de abrir um procedimento administrativo disciplinar contra o delegado por mera irregularidade. Mas não atrapalha o processo, a ação penal. Vamos para a próxima. 12. De acordo com o Código de Processo Penal, entre os procedimentos a serem adotados pelo delegado, inclui-se a oitiva do ofendido e a comunicação a ele dos atos de investigação policial, em especial aos relativos ao ingresso ou à saída do acusado da prisão, a designação de data para interrogatório e, no caso de indiciamento do acusado, a remessa dos autos à justiça. Verdadeiro ou falso? O delegado tem que avisar a vítima de tudo da investigação policial. O que é que vocês marcaram? Vocês acham que é verdadeiro? Quem acha que é verdadeiro? Quem acha que é falso? A Janaína disse que está errado. O Leon também disse que está falso. O Marlito também está falso. O Alessandro também disse que está falso. O Caleb disse que também está falso. Alguém quer abrir o microfone e tenha coragem de falar por que está falso esse enunciado? Falso. Quem é que está falando? Andressa. Diz aí por que, Andressa, que está falso. Eu acredito, na minha humilde ignorância, que seja pelo fato de que o inquérito... Onde é que tá, professor? Onde é que nós estamos mesmo? Peraí. Tá, na 12. Tá. Porque uma vez você falou pra gente que no caso do inquérito, né? Ele seria... Tô um pouco, né? Professor, deixa pra lá. Por causa do sigilo. É por causa do sigilo. Eu acredito que seja por causa disso. Sobre a questão de notificar o ofendido, acho que não precisa muito. Inquérito é sigiloso. Assertivo, né? Deixa só teu microfone, André. Quê? Deixa teu microfone, ele dá a microfonia. Tem 2 erros nesse enunciado. O primeiro é isso aí que vocês estão falando. O que é que vocês estão falando?
uma das características do inquérito policial, ele é sigiloso. Como é que o delegado vai ficar mandando informação, quais os procedimentos que ele está adotando na investigação para a vítima? Ó, o que acontece? Lá no processo, o Código de Processo Penal, ele traz um artigo que traz esse texto todinho aí. Só que é na fase de processo. O outro erro, dá para vocês observar, que aqui, ó, saída do acusado. Na fase de inquérito, ele ainda não é acusado. Ele só vai ser acusado na fase de processo, após o recebimento da denúncia. Então, quando fala aqui em acusado, ó, esse texto, ele tem no Código de Processo Penal. Lá na frente, tem o juiz, na hora da sentença, ele tem que mandar, avisar para a vítima quando é que o acusado saiu da cadeia, saiu a sentença, se ele foi solto, se foi não. Isso sim, agora na fase de inquérito não, porque o inquérito ele é sigiloso. Muito bem, parabéns, Andressa, é isso aí mesmo. O menino também tinha botado aqui, o meu amigo Alessandro botou que o inquérito é sigiloso. Vamos para 13. O requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo conterá obrigatoriamente a narração do fato com todas as circunstâncias, a individualização do indiciado, os seus sinais característicos e as razões de convicção de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de o fazer. A nomeação da testemunha com indicação de sua profissão e residência. Certo ou errado? O requerimento do ofendido obrigatoriamente tem que conter tudo isso. Vocês acham que está certo? Certo ou errado? Ramilo errado, Márcio errado, falso, vai, quem mais? Quem acha que está certo ou está errado? Ó, eu estou requerendo o delegado que instaura o inquérito policial do meu cliente. E aí eu tenho que botar tudo isso aí. O que é que o delegado ainda tinha que fazer se eu botasse tudo isso aí, hein, Ramila? Ele não tinha que fazer nada. Então, onde é que está o erro? Ó, por isso tem que tomar cuidado com a pegadinha. Aquela síndrome que eu falo para vocês. Síndrome da ejaculação precoce. Eu que sou assim, eu sou altamente ansioso. Esses dias eu estava conversando com uma aluna. A aluna, ela passa pelos problemas psicológicos, né? De ansiedade, dessas coisas tudinho. Eu disse, olha, eu sou assim, eu me policio muito. E eu nunca quis ajuda médica. E essa falta de não querer ajuda médica, psicológica, não quer dizer que eu sou doido, não. Um psicólogo, um psiquiatra para passar um remédio na questão da ansiedade. E eu já reprovei vários concursos, até falei para ela, o último concurso delegado do Tocantins, eu fiquei na prova objetiva por uma questão. E a prova subjetiva eu tinha acertado todas as questões discursivas e a peça. Então, por uma questão, eu fiquei de fora. No Maranhão aqui, por causa de 2 questões, eu não entrei na prova objetiva. E aí depois eu fui olhar minha prova, eram questões que eu sabia. Mas aí eu caí na questão da síndrome da ejaculação precoce. Já li a primeira vez e vi aquilo lá tudo como correto. Ó, correto. E o erro nesse enunciado é justamente isso. Só tem uma coisa errada, ó. Não é obrigatoriamente. Ó, é como a Ramila colocou aí, ó. Caso seja sempre que possível. Se possível, se já tiver tudo isso aí, o delegado não precisa mais de nada, só vai indiciar o cara logo, pronto. O requerente ofendido seria o delegado. Pois é, não tem como. Então, ó, tomar cuidado, uma só palavra, essas palavras, esses pronomes assim, ó, somente, obrigatoriamente, exclusivamente, respectivamente, tomem cuidado na hora de provas, tá bom? E fica a dica aí, ó. Comigo já aconteceu demais, já perdi vários concursos por causa de uma ou 2 questões. Outro concurso que eu me lembro que eu fiquei por causa de uma questão, de analista do Ministério Público Federal. Eu fiz em Palmas, eu fiquei por causa de uma questão. Depois eu vou olhar a prova, eu fico só rindo das questões que eu errei. Pelo amor de Deus. E isso é só falta de atenção, ansiedade e querer ser rápido, terminar primeiro que os outros. Eu tinha uma mania de querer terminar a prova e em 100 questões eu sempre botava para terminar em 1 hora. Só para mostrar que sabia e acabava reprovando. Não sabia de nada, só de abestado que eu sou. 14. Notícia crimes é o meio pelo qual a vítima de delito ou seu representante legal manifesta sua vontade a respeito da instauração de inquérito policial e de posterior oferecimento da denúncia,
nas hipóteses de ação penal pública condicionada, tá certo ou tá errado? Ó, notícia crime é isso, eu requerer o delegado que instaura o inquérito policial e quero que ofereça denúncia, tá certo? Alguém pode me dizer aí o que é notícia crimes? Abrir o microfone, professor, notícia crimes é isso. Alguém pode? Fique à vontade, bora. Oi? Opa, bora lá, estamos esperando. Quem? É a forma com que o delegado toma conhecimento do crime, né? A forma que ele toma conhecimento, que são 3 formas, né? Que é a espontânea, imediata, provocada, cognitiva e coercitiva. Aí, nesse caso aqui, eu acho que ela seria uma delatio crime, não sei, né? Não tenho certeza. Eu acredito que sim. Que a questão ficou um pouco confusa, eu fiquei um pouco confusa com a questão, mas eu acho que aqui ela se enquadraria mais como delatio crime. Isso aqui é uma delatio crimes postulatória, que é aquela feita por escrito requerendo a instauração do inquérito policial. Notícia crimes é o meio pelo qual o delegado tomou conhecimento de qualquer crime, por qualquer meio. Isso é notícia crimes, é aquilo que eu digo que a gente vai direto à delegacia fazer o quê? Eu vou registrar uma queixa, não é registrar uma queixa, eu vou, uma notícia crimes, eu vou comunicar um fato criminoso à autoridade policial. Muito bem, Catiana. Isso, bora para a próxima, então. 15. Apenas nos casos em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em até 10 dias, contado a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em até 10 dias, contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. Verdadeiro ou falso? Ramila, errado. O que mais errado? Onde é que está o erro nessa questão? Nesse enunciado? Por que esse enunciado está errado? Hein? Alguém quer falar? Meu amigo Roberval hoje não está na sala, senão ele ia detonar isso aqui tudinho. Isso aqui era moleza. Ó. A Maria Andressa disse que é no caso do subsequente. O que é que tem o subsequente, Andressa? O que é que seria, sem ser o subsequente, a partir do dia do subsequente? Onde é que está errado aí? Fala para nós. Na verdade, tem 2 erros enunciados. Vocês conseguiram observar e enxergar o outro? Presta atenção. Toda vez que tiver uma palavra restringindo, toma cuidado. Ó, ele já inicia restringindo, dizendo o quê? Apenas. O código não fala apenas prisão preventiva. O que é que ele diz o prazo? Réu preso. Não importa a espécie de prisão. Qualquer prisão, se ele estiver preso na fase de inquérito, o prazo começa a contar do dia que ele foi preso. Iniciado o dia que ele foi preso. Não é no dia subsequente, a partir da ordem de prisão. Não é nem da ordem, da execução da prisão, viu, Driene? Quando executou, porque o juiz pode emitir um mandado de ordem de prisão hoje, ele só preso só daqui 5 dias. Da execução, no dia que executar a ordem de prisão, e não no dia subsequente. Bacana, gente? Fiquem atentos nesses apenas, nesse somente. Vamos para 16. Lino foi indiciado por tentativa de homicídio. Após remessa do inquérito ao promotor, o promotor requereu o arquivamento do inquérito em razão da conduta de Lino ter sido praticada em legítima defesa, o que foi acatado pelo juízo criminal competente. Nessa situação, de acordo com o STJ, o ato de arquivamento com fundamento excludente de licitude fez coisa julgada formal e material, o que impossibilita posterior desarquivamento pelo parquete, ainda que diante da existência de novas provas. Professor, eu só não sei o que diabo é parquete. Eu só não sei o que é parquete. Parquete é o Ministério Público, viu? Parquete é a mesma coisa, é o órgão do Ministério Público. Então, o que a questão está falando? Que o promotor pediu arquivamento por legítima defesa, excludente de licitude. Pode ser, de novo, desarquivado esse inquérito,
mesmo que surja prova nova, pode ser desarquivado, certo ou errado? Em outras palavras, faz coisa julgada formal e material. O arquivamento do inquérito, o excludente da ilicitude faz coisa julgada formal e material, ou ainda pode desarquivar? Falso. Rapaz, por que está falso, hein, gente? Alguém pode me explicar por que está falso? Todo mundo marcando que está errado e está falso. Alguém pode me explicar? Se eu não estou enganado, eu acho que quando eu estava lá no finalzinho... Oi, pode falar. Professor. Fala, meu Professor. Fala. Posso dar uma opinião aqui, no caso, não sei se eu vou estar certo. Olha a hora de errar agora. Mas, Mas no meu entender, o que acontece? Não pode ser desarquivado, caso que se eu vi um trecho que fala, caso contrário, se não for com a certidão de óbito falsa. Se for com a certidão de óbito falsa, aí cabe-se o desarquivamento. Caso contrário, não desarquivava. Estou certo? Um documento, no caso de um crime de homicídio, né? Quer dizer, né? Isso. Eu não sei se vai ser o mesmo caso aí. Só que aqui é outra situação. Na verdade, o inquérito foi arquivado ele foi absolvido por legítima defesa. Pode, de novo, abrir outro inquérito contra ele pelo mesmo fato, mesmo que se surja provas novas? Não. Pode? Não. No meu entender, não. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Para todo mundo. O inquérito pode ser desarquivado? O inquérito pode ser desarquivado se surgir provas novas? Pode ou não pode? Deixa eu só tirar o som. Inquérito pode ou não pode, gente? Pode responder. O inquérito não pode? Pode ser desarquivado, sim. Se surgir provas novas, o inquérito pode ser desarquivado. Eu falei isso lá no final. Até eu disse, quem arquiva é quem desarquiva. Quem é que arquiva? O juiz. Então, quem desarquiva? O juiz. Só que eu coloquei, gente, agora tem algumas situações que não tem como desarquivar mais. Se o inquérito foi arquivado por fato atípico, se o promotor diz, o fato ocorreu, mas ele não é típico, não há crime, não há lei para esse crime, para que vai desarquivar de novo? O fato atípico, a decisão que arquiva o inquérito por fato atípico, ela faz coisa julgada formal dentro do processo e faz coisa julgada material fora do processo. Então, se foi arquivado por atipicidade, não desarquiva mais. Mesmo que surjam novas provas. Não, um fato hoje, se ele é atípico, amanhã ele vai ter que ser atípico, depois ele vai ter que continuar sendo atípico. Porque se sair uma lei tipificando essa conduta, essa lei não pode retroagir. Porque ela não pode retroagir para prejudicar o cara que praticou o fato antes da vigência dela. Então, a outra situação que eu coloquei para vocês, gente, se foi arquivado por excludente de ilicitude, esse inquérito não pode ser mais desarquivado. Olha como é que hoje o cara matou em legítima defesa, o jurado absolveram ele em legítima defesa, ou então o inquérito, o promotor, não foi nem para júri, o promotor pediu o arquivamento pela legítima defesa, absolvição pela legítima defesa e arquivamento. O juiz acatou. Se hoje o promotor entendeu que era legítima defesa, por que amanhã vai abrir de novo? Abre de novo. Então, quando for arquivado por atipicidade ou pelas excludentes da ilicitude, tanto o STJ, isso não está no código, é tranquilo. Esse inquérito não pode mais ser desarquivado. Em outras palavras, ele faz coisa julgada formal e ele faz coisa julgada material. Então, atipicidade, excludente de ilicitude, instinto da punibilidade, todos eles são coisas julgadas formal e material. A excludente da culpabilidade também, beleza? Diogo diz, se aparecer uma filmagem provando o contrário da legítima defesa, infelizmente, Diogo, para esse fato já era. Se a investigação não foi bem feita e o promotor não baixou para diligência, para fazer nova diligência, e ele foi absolvido e arquivado o inquérito pela legítima defesa, já era.
Eu até contei para vocês em sala de aula do caso que aconteceu do Exi Júnior, que o inquérito tinha sido arquivado por extinção da punibilidade pela morte do ofendido, do autor. E no final se descobriu o quê? Que ele não estava morto, estava vivo. E aí o inquérito voltou. Mas ali foi outra situação, não foi excludente de ilicitude. Se tivesse arquivado, provou com os testemunhas aqui tudo, já era, não pode ser mais desarquivado não, tá? Apesar, Diogo, se tu for pesquisar sobre isso aí, o STF, pouquíssimas decisões que teve lá, ele entendeu que não faz coisa julgada material a excludente da ilicitude. Mas a questão enunciada fala do STJ. Até botei o STJ aí na enunciado, viu? Mas, a tipicidade, excludente de ilicitude, não desarquiva. Não desarquiva. Bora mais. Onde nós paramos? 17. A respeito de ação penal, em se tratando de crime sujeito à ação penal pública condicionada à representação, a representação do ofendido é irretratável depois de oferecida a denúncia. Certo ou errado? Certo ou errado? A representação do ofendido é irretratável depois de oferecida a denúncia. Certo ou errado? Morreu a Maria Preá. Esse fato, Andressa, morreu a Maria Preá. Não importa se teve a filmagem, não, morreu. Se o promotor pediu arquivamento por legítima defesa, já era. Nessa outra, o Leão botou que é falso. A Janaína botou que está correto. Tratando de crime sujeito à ação penal pública condicionada, a representação do ofendido é irretratável. Primeira coisa, cabe retratação na ação pública condicionada? Eu vou lá e faço, eu quero que o senhor represente. Eu posso me retratar? Posso. O que é retratar? Eu me arrepender da representação. Eu posso me retratar a qualquer tempo ou existe um limite? Quando é esse limite? Professor, acho que isso está errado. Pode falar. Isso aí está errado, porque, se não me engano, é até o momento do oferecimento. Se eu não me engano, acho que era isso, até o momento do oferecimento. Ela não tem estipulado, vamos supor, depois de oferecida a denúncia, não. Eu acho. Alguém mais concorda? Alguém mais concorda com o John? Quando a retratação é cabível até quando, gente? Você lembra que eu falei que depois que o promotor trabalha já era? Você lembra? Alguém mais quer se manifestar? Preste atenção nessa frase que eu vou falar para vocês. Retratação irretratável depois de oferecida a denúncia. Retratação irretratável depois de oferecida a denúncia. Quem estuda para o concurso tem até um macete. Você lembra daquele perfume que tá o tal de Rinodê? Aí eu falar no tal do Rinodê. Lá tem o Rinodê e aqui nós temos o Ridodê. Então aqui, é o famoso. Vou escrever aqui. Mas trava demais. É o famoso Ridodê. Não é o Rinodê. O Ridodê, o que significa? Retratação. Irretratável, depois de oferecida a denúncia. Se o promotor ofereceu a denúncia, não precisa o juiz receber, não. Eu não posso mais retratar. Então, a representação do ofendido, ela é irretratável depois de oferecer a denúncia, verdadeiro. Então, a 17 está correta, depois de oferecida a denúncia. Fica esse macetezinho para vocês aí, de 17. É o famoso Rinodê, o perfume Rinodê. Não tem esse perfume aí? 18. Não vai dar tempo. É de 6 meses
o prazo para que o ministro da Justiça requeira a instauração de inquérito policial em crime de ação pública condicionada. Fim desse prazo, opera-se a decadência do direito de ação. Verdadeiro ou falso? Cabe o prazo é decadencial na requisição do ministro da Justiça. O ministro da Justiça ele só tem 6 meses para requisitar o inquérito policial, a abertura de ação penal. Verdadeiro ou falso? Tem prazo decadencial para ele. Eu falei isso aqui em sala de aula, viu? Até copiei no caderno de vocês. Aquele lá de 6 meses, né, professor? Decadencial? Não, não. Aproveitar que o professor saiu rapidinho, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Essa última pergunta que ele fez aí, dessa assertiva, já foi com aula online esse último tópico? O conteúdo? Alguém? Sim, Andressa, foi ação penal já. Professor, seu microfone está desativado, viu? Liguei agora. Então, na requisição do ministro da Justiça, não existe prazo decadencial. O prazo decadencial só existe na ação pública condicionada à representação da vítima ou do seu representante legal e também na privada. O ministro da Justiça, o prazo dele é o prazo prescricional de qualquer crime. Como de qualquer crime, eu falei isso, botei até no caderno de vocês, Para ele não tem prazo decadencial de 6 meses, não. Não decai o direito para ele depois de 6 meses, não. Ele pode... Enquanto não estiver extinta a punibilidade, né, professor? Justamente. Poderá ser feita a requisição, né? Isso, enquanto não tiver extinta a punibilidade pela prescrição, ele pode ainda requisitar a abertura de inquérito policial ou de ação penal. Só lembrando que o promotor não é obrigado, né? Não é porque ele pediu que o promotor vai instaurar o inquérito, o processo, não. Certo? Vamos para a próxima. Então, esse aqui está errado. Tira e bota prazo é prescricional. 19. No caso de crime de ação penal privada, a instauração de inquérito policial por força de requerimento formulado pelo ofendido no prazo legal não interromperá o prazo decadencial para oferecimento de queixa-crime. Verdadeiro ou falso? 19. No crime de ação privada, instauração de inquérito, ele formulou
o pedido não interrompe o prazo decadencial, certo ou errado? Camila disse certo, Marlito disse certo. Eu me lembro que eu na sala de aula para vocês, eu disse assim, gente, vocês já estudaram prescrição e decadência lá no direito civil? Aí, sim! Aí eu disse, quem era o professor de vocês? Aí parece que era o Cadu. Aí eu digo, gente, quais são a diferença entre a prescrição e a decadência? Eu falei isso em sala de aula. Eu digo, gente, uma das diferenças entre a prescrição e a decadência é que a prescrição ela pode ser interrompida. Aí eu até perguntei para vocês e fiz o teatro assim, daqui para frente, continua interrompida ou suspensa. Aí vocês me explicaram. Eu disse, se o prazo decadencial ele interrompe, ele suspende? Não, gente. Prazo decadencial nem se interrompe, nem suspende. É justamente uma da diferença entre o prazo decadencial e o prazo prescricional. Enquanto o prazo prescricional ele interrompe e zera, ou ele suspende e continua de onde parou. Já um prazo decadencial, todos os prazos decadenciais nem suspendem nem interrompem. Por isso, a 19 está errada. Ela está errada. Não interromperá com prazo decadencial. Não há que se falar em interrupção de prazo decadencial para oferecimento da queixa. Ah, professor, e qual é o prazo que ele tem? 6 meses. A contar de quando? Da autoria. Até os 6 meses ele pode oferecer a queixa-crime. Certo? Ah, professor, não existe suspensão, nada suspende nem interrompe. Esse prazo não há interrupção nem suspensão. Na 19. Vamos para a 20ª. Dada. O titular da ação penal pública condicionada é o Ministério Público? Essa é boa de eu perguntar na prova oral. O titular da ação penal pública condicionada é o Ministério Público? Verdadeiro ou falso? Fala, Márcio. E tu que abriu? Tá certo, professor. Tá certo. Tanto a condicional quanto a incondicional, as duas é do Ministério Público. Tá falando? Condicional e a incondicional. Quem tá falando? A Ramila. Tá certo, Ramila. Não caia na pegadinha. A ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada, as duas, as representações são de titularidade do Ministério Público. Deixa eu te ajudar. Nós temos 2 tipos de ação. Ou ela é pública ou é privada. Se ela for pública, não importa. Se ela for pública, o representante do Ministério Público que vai oferecer a denúncia. A peça é a denúncia e a legitimidade ativa é do Ministério Público. É ele que tem que oferecer a denúncia, salvo na privada subsidiária da pública, né? Quando ele for inerte. E quando ela for privada, o ofendido, viu, gente? Não caia. Não é porque o cara botou a pegadinha aí. E eu tenho certeza que uma pergunta dessa aqui derrubava muita gente. Porque diz pública condicionada. Não, mas o ofendido tem que... Ei, a ação não deixa de ser pública. Se a ação é pública, o legitimado é o Ministério Público. Parabéns, Amila. Vamos para 21. Na ação privada, apesar de a vítima ou seu representante legal não serem obrigados a oferecer a queixa-crime, uma vez ajuizada a ação, o querelante não pode deixar de processar quaisquer dos autores da infração penal. Verdadeiro ou falso? Na ação privada, princípio da oportunidade. Eu só processo se eu quiser. Verdade? Verdade. Eu só processo se eu quiser. Mais uma vez, eu tiver mais de um. Se eu processar, eu devo processar todos eles. Se eu renunciar ao meu direito de queixa em relação a um deles, se estende aos demais. Professor, 19 está certa ou está errada? Está certa. Está certa, Márcio, viu? Não, 19, eu pensei que era 20. A 19, ela está errada porque não existe... Não há que se falar interrupção de prazo decadencial. A 19 está errada, viu, Márcio? A 20ª é que está correta e a 21ª também está correta. Eu só processo se eu quiser.
Agora, uma vez eu decidi processar, eu tenho que processar todos. Eu não posso, a palavra renunciar. Eu não posso renunciar, pois... Mas no momento que ela fala que não interrompe, ela dá a entender que existe a interrupção em prazo decadencial. E não existe. Não tem esse casamento. 22. Salvo disposição expressa em contrário, não vai dar tempo, não. O direito de queixa ou de representação do ofendido decai no prazo de 6 meses, contado do dia em que tiver ocorrido o crime. Verdadeiro ou falso? O prazo decadencial começa a correr de quando? De quando aconteceu o crime? Ou de quando o cara tomou conhecimento da autoria? Conhecimento da autoria. Nós temos uma exceção. Você lembra da exceção? Lembra da ação privada personalíssima? Quando é do transjulgado da sentença que anulou o casamento, né? Isadora, tira esse teu C e bota um R. Viu? Tá errada. A 22 está errada aqui, ó. Não é do crime, da autoria, viu? A 23 muito boa. A renúncia e o perdão extingue a punibilidade dos crimes de ação privada propriamente dita. A renúncia é ato unilateral e ocorre antes do início da ação penal. Já o perdão é ato bilateral e depende do aceite do querelado para produzir efeitos. Tanto a renúncia quanto ao perdão, em relação a um dos querelados, se estenderá aos demais. Verdadeiro ou falso? Essa 23 aqui é errada, gatanga. O Márcio botou certo. Bartolomeu certo. Isadora, tá bom. Ó, a questão 23 aí, ela traz os dois institutos, que extingue a punibilidade da ação privada, a renúncia e o perdão. Ela diz, a renúncia é um ato unilateral, eu renuncio, eu não preciso dizer, ei, eu não quero te processar, não, eu simplesmente não levo para frente. A ação é privada, tu me xingou de viado, eu não vou levar para frente, pronto, virei viado mesmo, larga de mão. Eu estou renunciando, meu ato é unilateral, não tem bi. Agora, uma vez oferecido o processo, eu posso te perdoar. A renúncia é um ato unilateral antes da ação penal. Depois da ação penal, não há que se falar mais em renúncia. Mas eu posso, em tese, desistir. Essa desistência pode se dar pelo perdão. Eu te perdoo. Agora, só que o perdão, ele é bi. O perdão é bi. Aí disse, tu já me ofereceu um processo, eu já gastei com o advogado? Pois eu não aceito teu perdão, não. Eu vou provar que tu está errado, depois vou entrar com ação contra você. Por isso é que o perdão é bi. O perdão é bilateral. Só que o finalzinho, no finalzinho aí, Leão, muito bem, ele diz, aí a assertiva vem e diz que tanto a renúncia como o perdão, se você deixar de oferecer a um, se estende aos demais. Gente, esse enunciado é uma prova da CESP. A CESP, meu amigo, foi o cão de recurso nesse enunciado. A CESP trouxe como correto. E aí os concurseiros caíram de recurso. E a CESP manteve como correto, dizendo que a interpretação do enunciado já deixa bem claro que o perdão é um ato bilateral. Então, quando ele diz que se estende aos demais aqui, é dizendo que há a concordância da outra parte. Mas eu botei justamente de propósito esse enunciado, porque tinha diversas discussões sobre ele. Para mim, é um enunciado totalmente nulo. Isso aqui é nulo. Deveria ser anulado, certo? Eles não têm os mesmos efeitos. A renúncia e o perdão não têm os mesmos efeitos. Só vai ter os mesmos efeitos para o perdão se a outra parte concordar. E a questão não deveria ter falado isso. Mas, a assertiva está marcada como correta. Mas quem colocou errado, como o Leão falou ali, fica essa justificativa. Para mim, era para ser um enunciado nulo. Tinha que ser anulado esse aqui. Certo? Por causa desse pedacinho bem aqui, Só por causa disso aqui, Por causa disso aqui, dá a entender que está errado. Então, para quem tem a síndrome da ejaculação precoce, lê-se isso aqui todinho já dá como correto.
Mas a CESP disse que estava correta, mas eu concordo que marcou errado, acho que também está errado. Está certo e está errado, tinha que ser anulado. É interpretação. 24. Após regular a instrução processual, mesmo que se convença da falta de prova de autoria do crime que inicialmente atribuíram ao acusado, não poderá o Ministério Público desistir da ação penal. Presta atenção. Depois da instrução, o promotor vê que não tem prova. Eu quero desistir da ação penal. Ele pode desistir? Não poderá o Ministério Público desistir da ação penal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Preste atenção. Não caia, não. Leia o enunciado correto, ó. Após regular a instrução, mesmo se convença da falta de prova de autoria do crime, que inicialmente ele pensava que era do acusado, não pode o Ministério Público desistir da ação penal. O Ministério Público pode desistir da ação penal? Não. Gente, o Ministério Público não pode desistir da ação penal e nem pode renunciar a recurso interposto. O que ele pode fazer? Já que ele acha que o cara não foi o autor do crime, ele vai pedir o quê? Absolvição. Após a instrução, ele pode pedir absolvição. O que ele não pode pedir? Desistência. A ação é pública. Como é que ele vai dispor daquilo que não é dele? Ó, nós vimos o princípio da disponibilidade. Ele não pode dispor do que é dele. A ação é nossa, é da sociedade. A ação é pública. Então, ele não pode desistir. Diferente da ação privada. Eu posso desistir através do perdão. Agora, ele não pode desistir, não. Por que ele não pode desistir? Porque a ação é pública. A ação é pública. Se ele não pode desistir, mas ele pode pedir absolvição, porque ele tem o quê? Autonomia funcional. Essa foi bacana. Vamos para 25. A ação penal pública condicionada à representação da vítima inicia-se mediante o recebimento da queixa pelo juiz competente. A ação penal pública condicionada à representação da vítima inicia mediante o recebimento da queixa pelo juiz competente. Verdadeiro ou falso? Pegadinha doida. Ó. Pronto, a Ramila matou. Presta atenção, gente. A ação está falando de ação pública. Se a ação é pública, a peça é uma denúncia. Nunca vai ser o quê? Uma queixa. Aqui, ó, é recebimento da denúncia, ó, recebimento da denúncia. Não é queixa. Queixa se a ação fosse privada. Se a ação fosse privada. Vamos voltar naquela lá, Márcio. Qual foi aquela que nós ficamos na dúvida depois? Rapidão. Diz o número da questão aí, que eu me perdi aqui. Aqui é 19. 19. A instauração de inquérito policial, por força de requerimento formulado pelo ofendido, no prazo legal, não interromperá o prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime. Assim, é complicado para falar, porque a questão se eu disser que está correto, eu estou dizendo que existe interrupção em prazo decadencial. E não há que se falar em prazo, em interrupção nem suspensão em prazo decadencial. Acho que por isso é que está errado aqui, ó. O erro é porque não existe essa interrupção. Se eu disser que não interrompe, eu estou dizendo que não interrompe, eu estou afirmando também que existe interrupção. E aí não existe, ela está totalmente errada. No mais, aqui na primeira turma ficou faltando o André, o Felipe, o John. Passar para mim os números das questões deles. No mais, gente, não precisa ficar... Vocês estão afiados na matéria. Estudem pelo caderno que vão sair muito bem. Eu não vou... Não vai ser nem nesse nível aqui. Olha que essas questões não estão difíceis. Não vai ser desse nível. Não fica com esse terrorismo, não. Não se preocupe, não. O objetivo não é prejudicar ninguém, nem perseguir ninguém, não. No mais, obrigado. Se alguém tiver mais alguma coisa... aqueles que não mandaram, depois pode mandar para mim pelo WhatsApp os números que eu coloco depois. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Ó. Não saia de casa. Fiquem em casa. Se precisar sair, usem máscara. Beijo no coração. Fui. E professor. Oi. Tira só uma dúvida minha.
Só uma dúvida minha em relação à prova de segunda-feira. O assunto vai ser inquérito policial, ação penal e o que mais? Não, o início, nós trabalhamos ontem de processo penal, e aí vai ser todo o conteúdo, na verdade, né? Até a ação Todo o penal. conteúdo. Até a ação penal. Beleza. Valeu, professor. Obrigado, viu? Boa noite. Tem alguém aqui? Márcio, Catiana, beleza, vou anotar aqui.